Olá, meus queridos do Pior Ano 2024. Chegamos no mês de novembro. Meu Deus, eu não acredito! Mês de novembro. O que você fez nesse ano que mudou a sua vida? Em algum aspecto, pelo amor de Deus, me fala. O que tem mudado aí? O que tem transformado na sua cabeça? Mês de novembro é o mês de espiritualidade. Porque nós somos três partes, né? Corpo, alma e espírito. E neste programa, neste ano, nesses 12 meses, nós vamos tratar das três áreas, tá? Aqui a gente trata sobre tudo. Vou trazer o resumo, assim, vou tentar falar o mais resumido possível, porque a aula foi bem grande, deu 1 hora e 15 minutos. Pense, hoje é segunda-feira, todas as segundas-feiras é um grande presente. Bora prosperar, porque você pôde acordar. Seja grato. Foi lido Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos. Eu não sei se você já leu essa passagem, se você já ouviu falar, se você não entende nada disso. Nossa, eu acho muito bonita essa passagem. Eu dei uma pesquisadinha aqui básica e tem até figuras mostrando Ezequiel no meio daquele monte de ossos secos. E Deus mandou ele profetizar sobre aqueles ossos. E ali se formaram nervos, músculos, pele, e se formou um grande exército. Trazendo para as nossas vidas, quantas vezes a gente se acha como esses ossos? Peguei uma partezinha de uma explicação que eu achei, depois você pesquisa no YouTube, explicação de Ezequiel 37, que você vai entender muita coisa e às vezes vira uma chave aí para você. Foi nesta situação que Deus convoca Ezequiel para profetizar de forma estranha e metafórica. Profetiza a ossos secos, ou seja, profetize a esses que estão mortos há muito tempo. Uma figura de linguagem que mostra a condição de quem diz: a experiência de uma vida perdeu todo o interesse e valor, nem mesmo o medo há ali. Quando uma pessoa diz que a experiência da vida dela perdeu todo o interesse e o valor, nem mesmo o medo ela sente mais, é quando ela se vê como esses ossos secos. Ela está somente sobrevivendo, mas ela não tem mais prazer na vida. Profetiza sobre esses ossos, se você é uma dessas pessoas que está se sentindo assim. Profetiza sobre a sua vida. Palavras de bênção, não de maldição. Tudo que vier na sua cabeça para reclamar é você pedir 2 vezes que aconteça a mesma coisa na sua vida, a mesma coisa ruim. Você está repetindo. Toda vez que vier uma reclamação na sua boca, você reconfigura isso e que saia palavras de agradecimento. Você vai reclamar do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, do seu trabalho, do dia que tá chuvoso, sei lá. Eu amo chuva, mas tem gente que detesta dia nublado. Eu amo. Agradeça em vez de reclamar. Mude as suas palavras. Começa a profetizar vida sobre esses ossos secos, se você está se sentindo assim. Porque há poder nas palavras e nela você traz vida ou morte. Mude suas palavras, seja mais grato em tudo. Decida não reclamar mais. Só agradeça, que você vai ver que vai mudar muitas coisas na sua vida. Você vai reprogramar a sua mente, ok? Entendido essa parte, que você vai pesquisar aí porque você é um aluno top 10. Profetizar, só lembrando aqui, é declarar, tá? Quando você lê lá, profetizar é declarar. Então, que você declare coisas diferentes. O que você precisa hoje? Começa a declarar e já agradecer pelo que ainda não existe, porque a fé é um salto sobre a razão. Às vezes você não vê, mas você já começa a agradecer pelo que você espera alcançar. Entendeu? Isso é fé. Coloque a sua fé em ação. Muitas vezes não acontece coisas nas nossas vidas, coisas diferentes. Por quê? Porque nós queremos coisas novas estando nos mesmos lugares com as mesmas pessoas. Porque você está acomodado, é confortável, você não é confrontado, todo mundo concorda com tudo que você diz. Ai, que lindo viver assim, né? Vamos sair desse conforto aí se você quer vida nova, entendeu? Vamos sair desse conforto. Começa a andar com outras pessoas. Tem uma história da vaquinha, a vaca do precipício. Tinha um monge e um aprendiz que passaram por uma pequena fazenda. Os donos dessa fazenda só tinham uma vaca. E o monge viu que eles poderiam fazer muitas coisas nesse pedaço de terra, certo? Mas como eles tinham a vaca, estava confortável. O monge disse para o seu aprendiz: vá e jogue a vaquinha pelo precipício. Ele disse assim: imagina, eu não posso fazer uma coisa dessa, mestre, porque essa vaquinha é tudo que eles têm.
Eles estavam confortáveis e só conseguia ver a vaca. Ali ele fazia queijo, tirava leite e tudo mais. Ele obedeceu o monge e jogou essa vaquinha. Depois de muitos anos, o aprendiz voltou por esse mesmo pedaço de terra e aí ele viu o quanto que essas pessoas tinham prosperado. Por quê? Quando a vaquinha foi jogada do precipício, a única coisa que eles conseguiam ver, quando eles perderam a única coisa que eles viam, aí eles tiveram de sair do lugar de conforto e procurar uma outra maneira de sobreviver. E eles começaram a plantar, tudo que eles plantavam dava, começaram a prosperar, comprar as chácaras vizinhos, terrenos vizinhos e tudo mais. O que eu digo para você isso? Saia desse conforto. Tenha novas visões. Não espere perder a coisa que hoje é preciosa para você, essa única coisa, para você visualizar o que está ao seu redor. Que você consiga prosperar hoje sem ter que perder essa vaquinha no precipício. Você entendeu? Você conseguiu pegar o código aí ou não? Às vezes você só tá vendo uma coisa. Abra os seus olhos para novos horizontes, porque você precisa ver. Mexa com outras coisas. Não fique focado só numa fonte de renda. Você entendeu? Tem tanta coisa para fazer numa terra e eles estavam focados só nessa fonte de renda que era a vaquinha, coitada. Não se apegue a uma só oportunidade, beleza? Todas as vaquinhas que você tiver preso e achando que essa é a única oportunidade da sua vida, desapegue dessas vaquinhas, jogue elas pelo precipício, tá? Falando sobre o espírito aqui, que o seu espírito esteja forte. Eu vou ler uma passagem aqui que está escrito em Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós vamos aprender a deixar o nosso espírito forte, para a gente não fazer as coisas que a nossa carne quer. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, é uma luta constante da carne com o espírito, para que não façais o que quereis, aquilo que é bom para o seu espírito, entendeu? Porque sua carne quer comer, beber e dormir. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Vamos ver se a sua carne está mais poderosa do que o seu espírito. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você comete alguma dessas coisas, a sua carne está mais poderosa que o seu espírito. Se você tem treta com um monte de gente, se você xinga, se você tem ira, inimizade, sabe? Todas essas coisas. Depois você dá uma lida em Gálatas 5 para você ver as obras da carne. Sua carne está mais forte do que o seu espírito. Então, você precisa fazer ao contrário disso. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se você tem todos esses frutos do Espírito, é porque o seu Espírito está forte. Agora, se você não tem longanimidade, paz, amor, bondade, mansidão, se para todo mundo você quer bater, xingar no trânsito, sua carne está forte. Então é hora de você fortificar o seu espírito. Como fortifico o meu espírito? Adorando a Deus. Como? Na igreja, tal? Não, não precisa ser na igreja. Quando você está no coletivo, você está adorando no coletivo. É no individual. Não tem uma parte que fala assim, entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o seu pai, no secreto, sabe? Quando você tem um amigo muito íntimo, conta seus segredos a ele. Você vai se conectar direto com a fonte. Só você e Deus. É na intimidade. É o seu sacrifício de adoração, tirar um tempo, ler a Bíblia, tentar entendê-la. Hoje em dia está muito fácil, muito mais fácil, através do YouTube, você compreender. O Rodrigo Silva, ele explica muito bem sobre a Bíblia, se você quiser entrar lá e ver sobre e entender mais sobre a Bíblia.
Eu acho, pelo menos, que ele explica de uma maneira muito simples de entender. Se conecte direto na fonte, você não precisa de terceiros para se conectar com essa fonte. Fala direto com Deus. O jejum é uma forma de você se conectar mais com o espírito e mortificar a sua vontade, mortificar a sua carne, entendeu? Que, como eu já disse, ela quer comer, beber e dormir. Então você jejuar, esses jejuns que a gente faz toda semana, tipo uma semana sem carne, uma semana sem açúcar, essas coisas assim, tirar aquilo que você mais gosta, você tá mortificando sua carne, é uma certa forma um sacrifício espiritual, entendeu? Você tá deixando de fazer a sua própria vontade, de comer ali. Vive mais no espírito, para você entender as coisas que acontecem ao seu redor, porque por mais que muitos digam ou não acreditem, mas tudo é espiritual, entendeu? Tudo é espiritual. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Só que o inimigo, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então você precisa ter uma armadura espiritual para que você não seja tragado por este inimigo, para que você perceba as coisas espirituais, sabe? Já te deu vontade, você sempre vai pelo mesmo caminho. E aí, às vezes, vem algo assim, vá pelo outro caminho hoje. Entendeu? Às vezes é o espiritual. Deus te avisando algo, te dando livramento. E quantos livramentos usar no nosso dia a dia que a gente nem vê, nem sonha do que está acontecendo? Então, seja mais espiritual. Deus gosta de intimidade. Um exemplo é o Adão. Quando Adão pecou, Deus perguntou para ele: Adão, onde você estava? E Deus não perguntou: Adão, o que você fez? Ele perguntou onde ele estava. Por quê? Cadê a nossa intimidade? Ele se escondeu. E você tem tido intimidade com o Senhor nesses dias? Como está o seu lado espiritual de 0 a 10? Tem como treinar? Tem como fortalecer a sua intimidade com Deus? Só depende de você. Em João 4:23 está escrito assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, o Pai Celestial procura verdadeiros adoradores. O Senhor procura por verdadeiros adoradores. Você é um verdadeiro adorador? Que o adora em espírito e em verdade? Você está conectado ou desconectado com a fonte? Me diz aí. Entenda primeiro o que é natural, para depois viver o sobrenatural. O que você tem feito na vida das pessoas? Vidas têm sido transformadas através de você? E o que pessoas têm feito na sua vida? Você tem sido transformado através de pessoas? Nós somos um povo separado. Tem uma parte que fala assim, ó. 1 Coríntios 6:2. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Treina a sua santidade e o seu espírito. Nós julgaremos os anjos. Leia lá 1 Coríntios 6. Sensibilize o seu espírito. Treine o seu espírito. Primeira coisa que você pode fazer é o jejum, como eu falei. E a segunda coisa é você ter sabedoria. E tem duas sabedorias. A sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. A sabedoria vertical é quando você tem essa intimidade direta com Deus. E a sabedoria horizontal é a sabedoria terrena. É a sabedoria do que é natural. É as experiências que você tem na sua vida. Quanto mais experiências, mais sabedoria você vai adquirindo. Busque a verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto. Está escrito em Provérbios 2:7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Seja uma pessoa reta. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Seja sincero. Deixe a mentira do lado. Não minta. Ande em sinceridade e em retidão. Faz o que é certo, que vai dar tudo certo. Acesse as riquezas espirituais, exercendo os frutos do Espírito, que são todos aqueles que a gente já leu. A gente precisa urgente treinar o nosso espírito, gente. A gente precisa urgente disso. Tem um tripé para você ficar com seu espírito mais forte e você nunca mais esquecer. Sabe um tripé? Que é desapegar, ressignificar e perdoar.
Você tem desapegado das coisas e das pessoas? Você tem ressignificado o seu passado, isso que te traz sofrimento até hoje? E você tem perdoado aquele que te ofendeu? Se você não for desapegado, não conseguir trazer um novo sentido ao que te aconteceu e não perdoar, você nunca vai conseguir ser forte na sua vida espiritual. Sabe por quê? Se você não perdoar o seu irmão, aquele que te ofendeu, aquele que te fez mal mesmo, se você não perdoar, vai atrapalhar que a sua oração chegue ao trono de Deus. Tem uma parte na Bíblia que está escrito assim, que se você for levar uma oferta no altar, sabe? Ou dar o dízimo, ou dar uma oferta, e lembrar que tem alguém ofendido com você, para você deixar a sua oferta, ir se reconciliar com quem está ofendido com você, para depois você dar a oferta. Porque se você der a sua oferta, ajudar um monte de gente, mas não perdoar aquele que te ofendeu, ou não arrumar, sabe? Você ofendeu alguém e sabe que alguém está ofendido com você. Se você não arrumar isso, Deus não vai receber a sua oferta. Olha o quanto isso é sério. E às vezes você não consegue ter essa armadura espiritual porque você não libera o perdão e não pede perdão para aquele que você ofendeu. Isso se chama o quê? Orgulho. E é uma obra da carne, não é uma obra do espírito. A gente leu um livro, O Poder dos 5 Segundos. Se você não tem coragem de pedir perdão, conta 5, 4, 3, 2, 1. Se levante e vá pedir perdão para essa pessoa. Vá pedir perdão. Pode ser que ela jamais tenha te ofendido até e jamais te peça perdão. Mas que você vai peça perdão por ter se sentido assim ou por ter carregado ela por tanto tempo aí. Você vai ver o alívio que vai dar na sua alma. E aí sim, Deus vai receber sua oferta e aí sim não vai ter nada que vai atrapalhar a sua oração ou a sua conexão direto com a fonte. Você entendeu? Então, desapegue de pessoas que te fizeram mal, desapegue do seu passado, que ele seja só história, mas não te traga mais sofrimento. Seja uma lembrança como uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui, entendeu? Que eu cortei no vidro, mas ela não dói mais. Que seja só uma lembrança. Mas acerta o que tem que acertar. Para de fugir disso. Tá certo? Eu passei por umas experiências aí. Semana retrasada eu passei por uma experiência dessa. Eu pedi perdão. E graças ao livro que eu ouvi através desse programa, Poder dos 5 Segundos, eu fiz isso. Eu estava sem coragem, passando mal. O coração aqui para pedir perdão. E eu contei 5, 4, 3, 2, 1. Eu preciso resolver isso hoje. De hoje não pode passar mais. Resolve o que precisa ser resolvido. Você tá sem coragem? Então que você use o poder dos 5 segundos na sua vida. Use a armadura do Espírito. Para você poder ter acesso a essa armadura do Espírito, está escrito em Efésios 6:10. Leia Efésios 6. Não deixa de ler não, tá? Que às vezes você assiste esse vídeo e depois você acaba esquecendo. Não deixa de ler, porque isso vai fazer você estar com a armadura espiritual. Está escrito em Efésios 6:13. Eu não vou ler o restante, só as partes principais, assim. Toda parte é principal, né? Mas pra gente ganhar tempo aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tudo é espiritual. Então quer dizer que o inimigo das nossas almas lança dardos inflamados contra nós. Você precisa estar revestido com também esse escudo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então leia a palavra de Deus, que ela vai ser a sua espada na hora da sua luta. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, que você ore em todo tempo, suplicando no seu Espírito e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todas as pessoas que são de Deus aí, né?
Todas as pessoas que são de Deus, que foram separadas, e você é um separado também. Isso é Paulo falando, né, sobre toda essa armadura de Deus. Então, para que você seja forte espiritualmente, você precisa ter essa armadura e vigiar, sabe? Quando vem alguém te dizer afrontas, faz um mal para você, você vigiar. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Carne e sangue, luta que eu digo é lutar pessoas contra pessoas, mas a nossa luta é contra o espiritual, as hostes espirituais da maldade. Essa é a nossa luta. Então, para de lutar contra o seu irmão e começa a lutar contra a maldade espiritual. Treina o seu espírito, higieniza esse coração, treina o seu acesso, orando em todo o tempo, jejuando, deixando de fazer aquilo que você gosta, comendo aquilo que você gosta, para mortificar essa carne, para ela não ter mais poder sobre você. Alguém te fechou no sinal, no semáforo te xingou, você não reagir da mesma maneira. Reine com o seu corpo, reine na sua alma e reine com o seu espírito. Em Gálatas 5,17 está escrito assim: o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, um luta contra o outro o tempo todo. Então que a sua carne seja mais fraca e o seu espírito mais forte. Aquele que você alimentar será o mais forte. Então vamos parar de ficar alimentando essa carnona velha com tudo isso que a gente leu, que é tudo coisa ruim, tudo coisa que é fruto da carne, que só faz você engordar, você ficar doente, levar para longe até mesmo as pessoas que te amam. Vamos cuidar do nosso espírito, então? Você entendeu bem essa aula? O que você tem que mudar aí? O que você vai mudar? O que você vai treinar para ser diferente? Para o seu espírito ficar trincadinho aí. Vamos acelerar a mensagem do reino. Daquele que é, que era e que há de vir. As tarefas desta semana... Põe os livros em prática, minha gente. Põe os livros em prática. Esses livros que a gente está lendo, a maioria deles, eu tenho posto em prática, tá? Que você também coloque em prática, senão não vai resolver de nada. O livro é Segredos do Lugar Secreto. O filme é A Garota que Acredita em Milagres. Texto bíblico Ezequiel. Modelagem é a Ludmila Ferber, que ela já não está mais com a gente, né? Ela já passou para a eternidade. E o jejum é um alimento que você não consegue ficar sem. E quando você estiver praticando esse jejum, que a sua oração seja intensificada. Lembra disso? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Pesquisa o que é súplica no Espírito. E vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que você vigie, que você ore em todo o tempo. Vigia para não pecar. Aquele que está em pé, olhe, não caia. Se alguém caiu do seu lado, não fique tirando sarro, nem falando dessa pessoa. Ore por ela, sabe por quê? Porque um dia você pode cair. Ninguém está completamente seguro, entendeu? Você nunca pode dizer, eu nunca farei isso. Porque na Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe, não caia. Então, cuidado, que quem está de pé pode levar um tropicão e cair a qualquer momento. Que essa aula faça diferença na sua vida. Então, vamos exercitar o nosso espírito neste mês de novembro. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.